No fim de novembro de 1988, um cara está dentro do carro, escrevendo anotações sobre o tempo enquanto escuta a previsão do clima no rádio. Ele leva isso a sério, porque percebeu que as previsões nem sempre batem com o que realmente acontece. No banco do passageiro, sua filha Denise, ainda pequena, está num tédio mortal. Enquanto isso, Leonard, um funcionário da estação meteorológica, surge carregando uns diários cheios de observações climáticas. Mas antes que consiga entregar os documentos, a segurança aparece. O pai de Denise, num reflexo rápido, pisa no acelerador e vai embora, deixando Leonard para trás, que acaba detido. 8 anos se passam e Denise, agora adolescente, desenvolveu uma queda por encrenca. Numa noite qualquer, ela abre um buraco na cerca de uma área proibida e chama um grupo de amigos para se aventurar. Um deles lembra que o pai dela era fissurado em OVNIs e teorias sobre o espaço. Apesar de ele ter sumido há tempos, Denise ainda acredita que alienígenas existem. O problema é que, antes que possam explorar muita coisa, um alarme dispara e a turma sai correndo. Denise tenta escapar, mas dá de cara, literalmente, com um carro da polícia. Tommy, a policial, a leva para a delegacia e aproveita o caminho para dar uma bronca caprichada. Afinal, Denise já passou por várias famílias adotivas e continua se metendo em problemas. Enquanto isso, numa fazenda ali perto, o dono do lugar resolve conferir o celeiro. Sem mais nem menos, todas as lâmpadas começam a explodir. Ele desliga o disjuntor e parece que o problema se resolve. Mas aí, do nada, um estrondo vindo do céu assusta o fazendeiro. Antes que ele entenda o que está acontecendo, um carro despenca do alto e aterrissa bem ao seu lado. No dia seguinte, Denise vê uma notícia no jornal sobre o estranho evento na fazenda. Ao observar a foto, seu coração dispara. O carro que caiu do céu era o do seu pai. Ela decide procurar Tommy para falar sobre isso, mas a policial não leva muito a sério. Afinal, o carro do pai dela já tinha sido encontrado anos atrás, nas montanhas. Mas Denise não desiste fácil. Naquela noite, ela invade a fazenda para dar uma olhada no veículo. Acaba sendo surpreendida pela polícia e sai em fuga, esbarrando num gravador de fitas dentro do carro. A música favorita do pai começa a tocar, e isso só reforça sua certeza de que há algo muito estranho acontecendo. De volta para casa, Denise revisita o velho caderno de anotações do pai. Lembra-se de como ele ficava analisando aqueles registros enquanto ela lia as informações que ele precisava. Com base nesses cálculos, ele determinou um ponto específico nas montanhas onde, segundo ele, os alienígenas teriam pousado. E foi justamente para lá que ele partiu naquela fatídica noite, a última vez que Denise o viu. Na manhã seguinte, movida pela esperança, ela vai até a Associação de OVNIs da cidade. Lá, encontra um relatório sobre um avião que desapareceu no Mar Báltico, o que só reforça sua suspeita de que há algo maior acontecendo. No salão principal, alguns membros atendem ligações de pessoas que juram ter visto OVNIs na Suécia. Mas no fim das contas, são sempre confusões hilárias. Lua cheia confundida com nave espacial, quedas de energia que viram sinais extraterrestres, satélites brilhantes, lentes sujas e até sacos plásticos voando por aí. Mas nada, absolutamente nada, que comprove a existência dos tão falados alienígenas. Denise pede para conversar com o presidente da associação, que, para sua surpresa, é ninguém menos que Leonard, um velho amigo do seu pai. Ela começa explicando que uma chuva forte tinha sido prevista para sexta-feira, mas, no fim das contas, nem sinal de chuva. E como se não fosse o suficiente, a energia caiu, e minutos depois, um carro atravessou o telhado de um fazendeiro. O fazendeiro, por sua vez, jurou ter visto uma luz vermelha no céu. Quando o carro foi encontrado, lá estava a fita cassete favorita de seu pai. Era impossível negar. O carro era dele e agora ele estava na delegacia. A turma da associação, cética até o último fio de cabelo, não vai atrás de teorias sem provas. Mas, se aparecer algo novo, a investigação é obrigatória. Então, Leonard decide que todos vão para a antiga estação meteorológica. Eles entram numa van e partem rumo ao local. Chegando lá, começam a preparar os equipamentos. Porém, Gunner, um dos membros, está bem desconfortável com a presença de Denise. Ele a considera tão doida quanto o pai dela. No meio disso tudo, Leonard tropeça em uma cerca nova, que não deveria estar ali. Algo estava claramente errado. Denise, curiosa como só ela, começa a olhar mais de perto os equipamentos. São supercomputadores de última geração. Ela até sugere invadir o sistema para usar os cálculos da estação. Mas Leonard, sempre o mais cauteloso, recusa a ideia. O grupo tenta então instalar seus próprios equipamentos, mas nada funciona. De repente, Leonard percebe uma lanterna acesa dentro do terreno da estação.
ele se dá conta de que Denise desobedeceu e entrou em área restrita. E logo, uma série de carros começa a chegar. Leonard, preocupado, manda todo mundo embora. Mas Denise não dá ouvidos. Ela continua mexendo nos dispositivos e Leonard logo percebe que entre os recém-chegados está uma mulher chamada Kiki. Ela admite que seu instituto abriu uma divisão de pesquisa sobre OVNIs. Ao mesmo tempo, Denise, ágil como sempre, remove um disco de dados e tenta sair correndo. Leonard e Kiki começam a trocar farpas, com ele acusando-a de mentir para os chefes. Afinal, por que estariam ali no meio da noite em vez de estar na cama? Olá, meus queridos Bigs. Espero que esteja gostando. Comente incrível para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Nesse instante, Leonard percebe que Denise foi pega e corre até a van. Ele liga o motor e vai direto contra o portão da estação, derrubando-o para que Denise possa fugir. Kiki manda que alguém os persiga, mas antes que alguém possa fazer qualquer coisa, uma das instalações da estação começa a soltar faíscas e explode, permitindo que Leonard e Denise escapem. A van acelera e Leonard pede para Denise ler os dados o mais rápido possível. Gunner, nervoso com a possibilidade de serem pegos pela polícia, fica tenso, mas Denise já conecta o disco e começa a analisar os dados. Uma quantidade imensa de informações sobre medições do campo gravitacional da Terra. Leonard começa a explicar que, na cabeça do seu pai, se a previsão do tempo não rolasse do jeito que deveria, o motivo seria uma interferência no campo gravitacional da Terra. Enquanto a conversa segue, Tona, de repente, vê umas luzes estranhas brilhando em um campo e sugere que o grupo vá investigar. A van segue em alta velocidade na direção das luzes, mas, como num passe de mágica, elas desaparecem. Leonard, com o volante firme, começa a dirigir feito louco pelo campo, indo de um lado para o outro, até que, do nada, um brilho avermelhado atravessa o céu, enquanto sirenes de polícia começam a soar ao longe. A turma decide voltar para a cidade, embora Denise ache um pouco louco que os ufólogos simplesmente desistem de investigar o local onde o OVNI parecia ter pousado. Leonard, com seu jeito calmo, sugere que Denise dê uma olhada no disco que eles roubaram. Ela entrega o caderno de seu pai para ele tentar resolver a equação de Uno, enquanto ela pensa no que fazer com aquelas informações. Na delegacia, a polícia tenta entender o que rolou na estação meteorológica. Kiki, sempre dando um jeito de explicar o que não tem explicação, joga a culpa numa sobrecarga elétrica. Mas Tommy, policial que não acredita em coincidências, não compra essa desculpa. Ela acha que a associação ufológica está metida até o pescoço nisso e começa a planejar a operação para fechar o negócio de vez. Kiki, por sua vez, exige que devolvam os itens roubados, mas só se a polícia der um depoimento favorável. Enquanto isso, Denise estuda o disco. É quando Tommy aparece por lá, querendo saber tudo sobre a associação e mexer na sua mochila. Denise, irritada como nunca, não esconde o desconforto e, ao perceber que a pressão foi forte demais, Tommy se afasta e vai embora. Denise, com o sangue fervendo, corre até a associação e, cheia de empolgação, revela que Kiki começou a estudar anomalias gravitacionais exatamente no mesmo dia em que seu pai sumiu. Para ela, isso era a prova de que o pai estava certo. Os ufólogos, então, decidem manter o disco rígido e fazer uma investigação de verdade. Eles saem pelos fundos do prédio, enquanto a polícia entra pela porta da frente, como se fosse uma operação de espionagem. O grupo vai parar na casa de Leonard, que na verdade é um ferro velho. Ele devolve o caderno de Uno para Denise, porque não consegue entender nada daquelas anotações malucas. Em vez de tentar forçar a barra, ele sugere que continuem pesquisando. Cada ufólogo, com uma boa dose de criatividade, desenha sua própria versão do que seria um OVNI e começa a sugerir pistas para investigar. Ao mesmo tempo, eles saem pela vizinhança, perguntando para qualquer um se viram ou ouviram algo estranho. Denise começa a plotar as informações em um mapa, e assim, eles conseguem identificar um local possível para o pouso do OVNI. Gunner, observando tudo de longe, não se empolga nem um pouco com a situação. Quando Leonard o convida para se juntar à busca, ele finge que está com a perna machucada e se recusa. Gunner acha tudo aquilo uma grande loucura. Assim que Leonard sai, ele pega o telefone e liga para a polícia, perguntando sobre um carro encontrado na fazenda. Enquanto a chuva cai forte, os ufólogos seguem em direção ao local indicado, mas não encontram nada que comprove suas suspeitas. Decepcionada, Denise joga o detector de OVNIs nos arbustos e sai furiosa, sem paciência para mais uma decepção. No Instituto Meteorológico e Hidrológico da Suécia, a reunião de emergência está rolando e Kiki, nervosa, tem que responder sobre o fechamento da estação meteorológica sem a devida autorização. Nesse exato momento,
Tommy, a policial, chega avisando que os ufólogos sumiram. Ela orienta que, assim que conectarem o disco em qualquer dispositivo, ele automaticamente aparecerá na rede do instituto. Kiki, com seu laptop, passa a bola para a detetive, que fica encarregada de rastrear o disco. Leonard, tentando aliviar o clima tenso, leva Denise de volta para sua casa, onde o grupo está planejando uma comemoração. Ele lhe entrega um distintivo, marcando sua entrada oficial na associação, e todos celebram. Mas a festa é interrompida por Gunner, que chega exibindo um carro que comprou da polícia. Denise, no entanto, tem certeza de que o carro que ela viu no celeiro não é o mesmo, e que estava tocando a música de seu pai. Gunner, sem se abalar, coloca a mesma fita cassete e diz que qualquer pessoa pode encontrar uma dessas em uma feira, deixando Denise sem provas. Furiosa, ela se retira, arranca o distintivo e o joga no chão. Já na rua, ela dá de cara com Tommy, que a pressiona a acessar o computador de Kiki e descobrir o endereço IP da associação, para ajudá-la a prender os membros. Denise, disfarçando, concorda, mas na calada da noite, copia todos os arquivos do laptop de Tommy e os envia para a associação. Quando a policial vai embora, Denise finge não ter encontrado nada útil. Tommy, mais tarde, vê o distintivo jogado no chão e percebe que foi enganada. Ela retorna para confrontar Denise, mas a garota, ligeira, escapa pela janela e corre para a associação. Lá, ela analisa os dados e descobre que um OVNI teria caído em um lago nas redondezas. Animada, liga para Leonard e conta o que descobriu. Antes que ela possa comemorar, Gunner aparece, tenta intimidá-la e exige que ela saia da associação, mas uma sirene de polícia soa ao fundo e Denise, aproveitando a distração, foge rapidamente. Ela se encontra com os outros membros da associação na casa de Leonard e juntos partem para o lago, levando um velho caminhão guindaste para realizar o resgate. Quando chegam, começam a trabalhar e logo percebem que realmente encontraram algo misterioso. Denise aciona o guincho e algo grande e pesado começa a surgir das profundezas do lago. Tona, no volante do caminhão, tenta se segurar enquanto o peso do objeto quase afunda o veículo. O mistério vai tomando forma quando um avião aparece debaixo d'água, destruindo o pier e quase atingindo um dos ufólogos. Denise, orgulhosa de sua descoberta, revela que obteve as informações sobre o objeto ao invadir a rede do instituto. Ela brinca com os métodos antiquados da associação e os chama de esquisitos, fazendo com que todos se afastem, mas sem perder a empolgação pela descoberta. A polícia encontra Denise à beira da estrada e a prende. Tommy avisa que ela vai para uma instituição juvenil especial, mas Denise percebe um detalhe no avião que retiraram da água. Ela lê o número na cauda e se lembra de uma matéria de jornal sobre seu sumiço. Ela então exige que Tommy pare o carro, mas ela se recusa. Enfurecida, Denise tenta abrir a porta, mas Tommy se distrai e perde o controle. O carro capota e cai em uma vala. Depois de verificar que Tommy ainda está viva, Denise aproveita a oportunidade e sai correndo. Enquanto isso, os membros da associação retornam à sede, onde Gunner está limpando após a passagem da polícia. Do nada, Denise aparece, toda apressada, convencida de que o acidente com o avião aconteceu exatamente igual ao que aconteceu com o carro do pai. Ela revela que Uno fez cálculos e descobriu o lugar e o momento exato de quando e onde o OVNI reapareceria. Kiki, com suas anotações, pode ser a chave para entender tudo. Denise pede desculpas à equipe, mas Gunner não concorda com ela. Leonard, por outro lado, a apoia, deixando o distintivo na mesa e saindo com ela. Os dois seguem para o instituto. Chegando lá, eles entram furtivamente e encontram o laboratório de Kiki. A mulher, prestes a chamar segurança, muda de ideia quando Denise mostra o caderno de Uno. A princípio, Kiki acha as anotações uma loucura, mas logo percebe que aquilo pode ser a solução que ela procurava. Ela sugere inserir a equação no sistema. Enquanto isso, Gunner tenta tomar as rédeas da associação, mas os outros ufólogos não querem saber disso e decidem apoiar Denise e Leonard. Furioso, Gunner liga para a polícia, dizendo que a associação vai explodir o Instituto Meteorológico naquela noite. Dentro do laboratório, o computador começa a dar erro, justo quando a polícia chega. Denise pede mais detalhes, e Leonard se apressa para buscar os arquivos enquanto a polícia ordena a evacuação. Pelo rádio, Leonard passa tudo o que encontrou para Kiki. O computador finalmente decifra a situação. As anomalias gravitacionais são, na verdade, um buraco de minhoca. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, 2 buracos negros podem se conectar através de um buraco de minhoca, criando um caminho mais rápido entre 2 pontos distantes no espaço.
Mas, para isso, é necessário viajar através do espaço e do tempo, exatamente o que aconteceu. Por isso, o carro de Uno e o avião apareceram ali. Nesse momento, a porta bate, é a polícia. Denise copia os dados, mas uma granada de fumaça é lançada no laboratório. Kiki é presa enquanto Denise escapa. Leonard consegue escapar junto com Denise, mas, assim que saem do prédio, são confrontados por Tommy, que, furiosa, destrói o disco rígido com todas as informações que tinham. Antes que pudessem reagir, eles são retirados à força do local. Nesse momento, um carro aparece repentinamente, trazendo os ufólogos. Ele atravessa os veículos da polícia e começa a transmitir uma mensagem dizendo que uma fragata estelar da Federação Galáctica chegou à Terra com intenções pacíficas. Denise e Leonard ficam completamente perdidos, sem entender nada do que está acontecendo, mas a polícia, achando que se trata de uma bomba, começa a disparar. É então que Denise percebe, é o carro do seu pai. Com a confusão da polícia, ela e Leonard conseguem entrar no carro e aceleram. Enquanto estão em fuga, Denise explica para Leonard que o buraco de minhoca jogou o carro de seu pai no celeiro e o avião no lago. Mas tudo isso aconteceu no futuro. A polícia continua na perseguição. Denise dirige até o último andar de um estacionamento onde são cercados por Tommy, agora armada, que os obriga a sair do carro. Mas Leonard, tentando acalmar Denise, diz que, se o carro acabar no celeiro hoje, eles não vão bater agora. A pressão aumenta, mas Denise toma coragem, pisa fundo no acelerador e parte para a ação. Tommy observa flashes vermelhos iluminando o céu, mas o carro desaparece. Leonard e Denise se encontram no celeiro, mas a gravidade faz com que sejam jogados para um campo coberto de neve. Leonard se machuca. Denise, desesperada, segue uma luz à frente e, para sua surpresa, encontra seu pai, que a chama para ir com ele antes que o buraco de minhoca se feche. Mas, no último instante, Denise se lembra de Leonard e decide voltar para ajudá-lo. Ela o leva até o celeiro, mas de repente, uma explosão acontece na parede e um carro aparece no espaço acima deles. A força do impacto os faz cair na neve, enquanto eles observam as luzes vermelhas no céu. Num piscar de olhos, o cenário muda e eles se encontram em um campo florido, no auge do verão. Um cavaleiro se aproxima e diz que estão no ano de 1360 depois de Cristo. No entanto, logo percebem que não estão em outra época, mas sim em um evento de recriação histórica, na verdade, no ano de 1998. Denise, sem perder tempo, liga para a associação, enquanto os ufólogos se apressam para ir ao hospital. Já mais tarde, todos comemoram a retomada da associação, que está recebendo novos membros a cada dia. Nesse momento, Leonard descobre que Denise iniciou um novo projeto, tentando entender quem os ajudou a voltar e o que realmente aconteceu. E assim, o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.